Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE, monitor do novo debate econômico. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, esse podcast, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Meu nome é Lidiane Vieira, sou pesquisadora do MNDE e hoje eu recebo a Clarissa Gandu para a nossa conversa sobre a Amazônia, sobre as perspectivas para a nossa floresta, os impactos econômicos de todo esse processo que a gente está assistindo de degradação, de desmatamento. Bom, a Clarissa atua como coordenadora de avaliação de políticas públicas, com foco em conservação no Climate Policy Initiative, da PUC-Rio. Sua pesquisa gera evidências empíricas rigorosas sobre a efetividade e o impacto das principais políticas públicas de proteção da Amazônia brasileira. Clarissa é doutora em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, com foco em desenvolvimento econômico e microeconomia aplicada. Clarissa, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui para essa conversa tão importante. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para trocar uma ideia com vocês. Bom, a gente separou algumas perguntas e a nossa primeira pergunta é uma pergunta para a gente colocar um chão, na nossa conversa, até porque a gente tem um público muito diverso, então é interessante a gente construir primeiro esses princípios da conversa. Então, os efeitos das mudanças climáticas e os prognósticos negativos para a Amazônia são temáticas em alta hoje no debate público atual, A gente consegue ver isso nas capas dos jornais, nos noticiários, nas conversas, enfim, é um tema muito atual. Notícias a respeito do aumento do desmatamento, da degradação e da ausência do compromisso do governo federal com metas pelo clima estipuladas em tratados que o Brasil é signatário, alertam para a vulnerabilidade da nossa floresta, assim como para as demais consequências ambientais, culturais, econômicas também desse processo, Porque é um processo global, Não é uma coisa só climática nem da natureza. Para iniciar nossa conversa, então, eu queria pedir para você explicar um pouco, seria interessante apresentar um panorama a respeito do histórico brasileiro, porque parece também que, se a gente fica muito presentista, parece que o problema da Amazônia começou hoje. Então, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público a respeito do histórico brasileiro de preservação da natureza, especialmente aí da floresta amazônica. Perfeito, vamos lá. Eu acho que é uma ótima forma de começar. E a gente pode fazer aqui talvez um sobrevoo, olhando para alguns dos principais marcos, nessa história da floresta amazônica. E aí eu acho importante a gente começar, talvez, em torno da década de 70, quando houve um movimento ali intencional de ocupação dessa parte do território brasileiro. Então, houve um incentivo para ocupar a Amazônia, e como parte desse incentivo, um incentivo, inclusive, para desmatar, para converter aquela floresta no que, na época, era considerado usos alternativos do solo, usos produtivos. E é importante a gente também contextualizar que naquele momento, naquele contexto histórico, não havia essa questão da preocupação ambiental, ela não era tão proeminente quanto é hoje. Então, a gente deve sempre interpretar o que foi feito à luz do contexto histórico da época. Agora, houve, então, esse incentivo, esse movimento de ocupação da Amazônia, quando grande parte da floresta foi, de fato, desmatada. E já ali no final da década de 80, na segunda metade da década de 80, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele já começou a coletar dados sobre o desmatamento. Então, o projeto, o PRODES, que hoje a gente ouve, que é o nome do projeto que mede o desmatamento na Amazônia, que mapeia esse desmatamento, que tem a taxa de desmatamento, ele começou lá na segunda metade da década de 80. Foi nesse momento que o INPE começou a mapear o que estava acontecendo com a floresta usando imagens de satélite. Ao longo da década de 90, começou a ter um crescente reconhecimento do papel que a floresta tem e da importância que a proteção florestal tem, não apenas para o país, mas já com esse contexto de uma preocupação global da gente preservar a nossa floresta. Isso começou a mobilizar muita atenção para a Amazônia, dentro e fora do Brasil. No início dos anos 2000, o Brasil era o país que mais desmatava floresta tropical no mundo. Isso tanto em termos absolutos, então em área de floresta desmatada, mas cabe lembrar que o Brasil tem muita floresta tropical, E a gente, em torno de 60% da floresta amazônica está no nosso território.
Mas o Brasil também era o país que mais desmatava em termos relativos. Ou seja, em relação à cobertura florestal que ele tinha no início ali da década, ele era o país onde o desmatamento estava ocorrendo na velocidade mais acelerada. Tá? E foi, então, nesse contexto de uma crescente preocupação com questões ambientais, uma crescente preocupação com conservação, e aqui uma preocupação, eu estou falando, inclusive, global, né? O Brasil estava sob muita pressão. E foi, então, nesse contexto que, em 2004, o governo federal lançou o PPCDAM, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O PPCDAM, ele foi um plano estratégico de política pública, um pacotão de políticas públicas e de esforços que eram voltados para combater e controlar o desmatamento na Amazônia. E o PPCDAM, ele não foi a primeira vez que o Brasil abordou a questão de combate ao desmatamento, mas ele trouxe uma mudança bastante radical, ele foi muito inovador em relação à forma como isso era feito. E ele essencialmente mudou a forma como o Brasil abordava o combate ao desmatamento. Então, o PPCDAM, ele foi muito inovador em forma, porque ele foi formulado como um esforço interministerial. Então, ele envolvia 13 ministérios, sob coordenação da Casa Civil. Foi a primeira vez que o combate ao desmatamento, ele deixou de ser uma preocupação e uma responsabilidade apenas do Ministério do Meio Ambiente. E ele passou a ter esse caráter interministerial. E ele também, como plano estratégico, ele visava também integrar ações entre esferas de governo e entre agentes e órgãos que estavam ali voltados para o combate ao desmatamento. Então, ele foi bastante inovador em forma, ele foi muito inovador em conteúdo, porque ele trouxe muitos novos elementos de política pública para o combate ao desmatamento. Né? Teve 4 principais, digamos, frentes de atuação dentro do PPCDAM, do ponto de vista de componentes de política pública, né, para combate ao desmatamento. O primeiro desses, e o principal no primeiro momento do PPCDAM, foram os esforços de comando e controle. Então, essencialmente, monitoramento e fiscalização. Até então, o Brasil ele já tinha esforços de monitoramento e fiscalização para a Amazônia, mas isso era muito baseado em denúncias anônimas, num esforço de inteligência por parte do IBAMA, que é um órgão, um braço do Ministério do Meio Ambiente que executa esses esforços de monitoramento e fiscalização ambiental. Mas houve uma mudança muito expressiva ali em 2004, 2005, no início do PPCDAM, que foi a adoção do monitoramento por satélite da Amazônia. Então, isso foi a criação do sistema DETER, que é de detecção em tempo real do desmatamento. Isso é um sistema que foi desenvolvido e é ainda mantido pelo INPE, né? E o que ele essencialmente faz é que, usando imagens de satélite de toda a extensão da Amazônia brasileira, ele compara imagens para uma mesma região, imagens atuais com imagens um pouco mais antigas, e detecta mudança na cobertura florestal. Quando essa mudança é detectada, esse sistema ele emite um alerta, são chamados alertas de desmatamento e de degradação, e esse alerta ele é georreferenciado. Então, ele traz informação que localiza ele no espaço. Esse alerta, então, diz, aqui, exatamente aqui, houve perda florestal. Esse alerta, então, ele era enviado para as autoridades de fiscalização, principalmente o IBAMA, no primeiro momento, né? E ele, então, passou a ser usado, o DT passou a ser usado como um mapa para direcionar, para focalizar os esforços de fiscalização. Isso foi absolutamente inovador e revolucionário. Hoje, a gente lê muito sobre DETER no jornal e já ficou até uma coisa, lugar comum, mas é importante a gente lembrar que quando o DETER foi desenvolvido e implementado, o Brasil foi o primeiro país a fazer isso. Então, o Brasil foi um pioneiro, inclusive, em termos de monitoramento em tempo quase real de floresta tropical, e cabe lembrar aqui a extensão da floresta amazônica no território brasileiro. Né? Então, esse sistema ele trazia informação muito rápida. O DETER emitia alertas diários, né, sobre desmatamento na Amazônia, e essa informação, então, era passada para as autoridades ambientais, que passaram a poder enxergar o que estava acontecendo com a floresta com muito mais celeridade do que era possível antes. E por que isso é fundamental para combater o desmatamento? Porque o grosso do desmatamento que acontecia nessa época na Amazônia, que ainda
acontece hoje é uma atividade ilegal. É ilegal ou porque não está em conformidade com a regulamentação específica do local onde ele está acontecendo, ou é ilegal porque ele está acontecendo em uma terra pública, uma parte de um processo de grilagem. Por que isso é relevante? Porque a gente aqui essencialmente está falando de um combate à ilegalidade, de combate a crime. E para isso, é importante que a fiscalização enxergue o que está acontecendo e tenha a capacidade de dar uma resposta rápida, para que possa impor um real custo ao infrator. Né? Então, com a adoção do sistema do DETER, os fiscais do IBAMA, eles passaram a conseguir chegar a campo mais rápido, porque eles enxergavam o que estava acontecendo ali, né? E ao chegar ao campo mais rápido, eles têm maior chance de pegar ali a atividade do desmatamento recente, algumas vezes enquanto ela ainda está acontecendo. Por que isso é importante? Porque, claro, o fiscal do IBAMA, ele vai chegar ali, ele vai autuar o infrator, então, para isso, ele precisa identificar quem é o responsável por aquela atividade. Então, quanto mais rápido o IBAMA chega a campo, maior a probabilidade de conseguir identificar esse infrator, mas também porque, além da autuação, da multa, o IBAMA ele tem outras sanções disponíveis que podem ser aplicadas. Ele pode embargar a área, ele pode, inclusive, apreender maquinário, ele pode apreender produto que foi fruto desse desmatamento ilegal, e isso, então, potencializa a capacidade da fiscalização de impor um custo alto ao infrator. Porque uma coisa é ser multado, e aí entrar num processo legal, que vai ter os custos dos processos legais, mas que também demora, muitas vezes, para que isso se concretize numa punição de fato. Outra coisa é ter o seu trator, que custa milhões de reais, destruído. Né? Então, o DT, ele foi fundamental, ele foi uma peça-chave aí do PPCDAM e do esforço do Brasil de combate ao desmatamento, porque ele trouxe essa informação rápida, né, e aumentou muito a probabilidade de que a fiscalização resulte numa punição efetiva. E existem estudos, inclusive nossos lá no CPI, que buscam quantificar o impacto, né? Medir o impacto desses esforços de monitoramento e fiscalização. E a evidência aponta que eles foram fundamentais para o combate ao desmatamento. Nós estimamos que entre 2007 e 2016, o desmatamento na Amazônia teria sido quase 5 vezes maior do que foi de fato observado na ausência desses esforços de monitoramento e fiscalização. E, de fato, na primeira década do PPCDAM, a taxa de desmatamento caiu em 80%. Foi uma queda muito expressiva e que se manteve durante muito tempo. Né? E justamente esses esforços, né, como eu disse, como foi um pacotão de políticas que trouxe muitas coisas inovadoras, existe toda uma literatura de avaliação de efetividade, avaliação de impacto, que busca medir o efeito causal, testar o efeito causal desses esforços, quantificar a contribuição desses esforços, né? E essa literatura aponta para um papel muito importante desses esforços de monitoramento e fiscalização, em grande parte vinculados a essa questão da capacidade de enxergar o que está acontecendo, graças a esse sistema de monitoramento por satélite. Desde então, o DETER ainda existe e ele foi aprimorado ao longo do tempo. Talvez depois a gente possa até falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, monitoramento e fiscalização não foram as únicas coisas que foram implementadas no PPCDAM, ainda que tenham sido absolutamente centrais, né, para essa queda do desmatamento. Eu comentei no início que houve 4 principais novidades, digamos, no PPCDAM, né, que já foram testadas, né, e avaliadas. Um segundo esforço, está ligado também à questão de comando e controle, foi que o Brasil passou a focalizar os esforços em áreas prioritárias. Isso ficou conhecido como a política de municípios prioritários, e basicamente o que essa política trouxe foi que ela passou a apontar municípios que concentravam atividade de desmatamento recente. Tá? Esses municípios passaram a fazer parte de uma lista do Ministério do Meio Ambiente, que era atualizada, ainda atualizada anualmente, e esses municípios eles ficaram basicamente debaixo de uma lupa, e passaram a concentrar esforços, inclusive de fiscalização e de ação de combate ao desmatamento. De novo, essa literatura de avaliação de efetividade, ela documenta que essa política ela foi efetiva, ela contribuiu para reduzir o desmatamento dentro
desses municípios, e existe até evidência de que ela teve uma externalidade contribuindo para reduzir o desmatamento no entorno desses municípios, ainda que esse entorno não constasse dessa lista de municípios prioritários. Então, isso aponta para a importância de, sim, é importante monitorar e fiscalizar a Amazônia inteira, mas se nós sabemos que aqui há um problema particularmente grave, então vamos focalizar esforços de combate ao desmatamento nesses locais. Uma terceira inovação do PPCDAN, e que é muito interessante porque traz aqui um componente ligado àquela ideia do interministerial, né, foi a política de condicionamento do crédito rural. A resolução 3545 do Banco Central, que a partir de 2008 passou a exigir que potenciais tomadores de crédito rural dentro do bioma Amazônia comprovassem regularidade com requisitos ambientais e também de direitos de propriedade. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Atualmente, essa questão de como esses incentivos financeiros ou como uma política, né, que não é necessariamente ambiental, pode contribuir para esses resultados ambientais. Esse tema está sendo muito discutido atualmente, e nós temos evidência de que lá em 2008, essa novidade do condicionamento do crédito rural foi também efetiva. Ela levou a uma redução do crédito rural, e essa redução esteve associada a uma redução do desmatamento. Isso é importante destacar, porque, assim, a priori, em teoria, não é óbvio o que aconteceria com isso, porque depende de como o crédito era usado. Se o crédito rural fosse usado dentro do bioma Amazônia para, por exemplo, aumentar a produtividade e não avançar sobre a floresta, no momento em que há uma redução do crédito, talvez, né, poderíamos ter visto um aumento do desmatamento. Então, esse resultado, por um lado, ele mostra que essa política ela foi efetiva para cumprir esse objetivo de contribuir para a redução do desmatamento, evitar que recursos subsidiados fossem direcionados para a destruição da floresta, né? Mas ela também traz uma informação importante sobre aquele ambiente financeiro, aquele ambiente econômico da Amazônia, porque ela nos mostra que, ainda que em teoria exista essa ambiguidade de qual seria a direção do efeito, na prática, nós aprendemos que dentro do bioma esses recursos eram usados para avançar sobre a floresta. E é importante destacar aqui que esse resultado ele se dá devido a municípios onde predomina a pecuária. Nos municípios onde a atividade agrícola era a principal atividade econômica, né, a gente não vê esse efeito. Possivelmente porque justamente esses produtores eles estavam mais formais, eles estavam mais organizados, então eles estavam efetivamente cumprindo o que era exigido deles nesses requisitos. E, por fim, a quarta novidade, né, digamos, do PPCDAN é ligada a uma política de conservação que não era nem um pouco nova, que é a questão da proteção territorial, né? Então, proteção territorial, então, a criação de o que a gente chama aqui de unidades de conservação e também o reconhecimento de terras indígenas, ela é uma política de conservação que é amplamente usada no mundo e, inclusive, no Brasil já era usada há muitas décadas. Mas uma novidade que o PPCDAN trouxe foi uma nova regra de alocação desses territórios. Além de considerar fatores biológicos e fatores ecológicos, né, sobre a proteção daqueles ecossistemas, o território protegido ele passou a ser explicitamente usado como uma forma de conter o avanço do desmatamento, como uma barreira para o avanço do desmatamento. Então, nós vemos ali, novamente, na primeira década do PPCDAN, um aumento, né, na extensão do território protegido, um aumento muito expressivo, principalmente de unidades de conservação na Amazônia, tá? Mas uma concentração desses territórios em áreas que estavam sob muita pressão do desmatamento. E isso é importante porque a proteção territorial, claro, ela pode conferir ali uma proteção local, mas se ela está localizada longe de uma ameaça, de uma real ameaça, pode ser que ela não surte um efeito, pelo menos não no primeiro momento. Inclusive, quando a gente vê a literatura que olha para o efeito de território protegido, os resultados são muito mistos. Você tem gente que encontra um efeito forte, tem gente que encontra fraco, tem gente que não encontra efeito. E essa literatura, ela discute que muitas vezes essa variação nos efeitos pode estar muito ligado ao fato de que alguns desses territórios eles estão localizados em áreas muito remotas, longe de um real risco.
Então, com o PPCDAN e com essa nova estratégia de alocação que passou a usar explicitamente esses territórios em áreas sob forte pressão de desmatamento, a literatura aponta que esses territórios eles foram fundamentais, eles conferiram, de fato, proteção. Tá? Então, esses territórios protegidos eles tiveram menos desmatamento do que áreas semelhantes não protegidas, mas tem um resultado aqui também importante, que é discutido na literatura, que eles serviram como um escudo. Então, o desmatamento não avança no território protegido, mas ele bate ali e desvia para um outro lugar. Essas medidas, elas conferem uma proteção local, mas não é tão claro que elas contribuíram para reduzir o nível agregado do desmatamento. Isso, de forma alguma, quer dizer que essas políticas, nesses esforços não funcionam, eles funcionam, mas isso aponta também para a importância de se pensar nessa estratégia de combate ao desmatamento e proteção como uma estratégia agregada, né? Você precisa ter ali esforços complementares para garantir um objetivo, em última instância, a redução do desmatamento como um todo, a redução, a proteção da floresta. Esses não foram os únicos esforços que foram implementados no contexto do PPCDAN, nem nesse momento. Houve também outras medidas que envolviam cadeias produtivas, houve esforços subnacionais também, houve em algum grau um avanço de mecanismos de pagamento de serviços ambientais, mas hoje a literatura acadêmica de avaliação sobre esses outros esforços, ela é um pouco menos robusta. Ainda tem algumas lacunas importantes que precisam ser preenchidas para a gente entender melhor o efeito causal dessas medidas. Né? E é fundamental que isso seja feito, porque isso pode ser muito relevante para esse cardápio de esforços de combate ao desmatamento. Agora, houve, infelizmente, desde 2012, o desmatamento, a taxa de desmatamento está numa tendência de crescimento, tá? Com algumas oscilações ali locais, mas a tendência desde 2012 é de crescimento, e com uma aceleração nos últimos anos, né? E isso aponta, e tem uma série de motivos para isso, talvez de novo a gente possa voltar a isso um pouco mais à frente, mas por que eu destaco isso no final? Porque se a gente está aqui falando de um panorama de combate ao desmatamento na Amazônia, no Brasil, né, e eu trouxe todo esse histórico, é importante destacar que hoje a gente sabe o que precisa ser feito. O Brasil ele tem experiência de política pública, uma sólida experiência de política pública, e somado a isso, a gente tem uma literatura acadêmica que avaliou esses esforços. Né? Então, nós sabemos, nós temos evidência que falam, bom, isso funcionou, isso não funcionou, isso funcionou por esses mecanismos, ainda precisamos preencher as lacunas na nossa compreensão sobre esses outros esforços, né? Mas o Brasil hoje não tem desculpa para permitir que o desmatamento continue aumentando. Né? Existem desafios, claro que não é uma coisa assim, existem desafios práticos para implementar essas coisas, mas a gente já tem muita informação e muita evidência para compor esse plano estratégico, para avançar com essas medidas de combate ao desmatamento, pautados pelo que o conhecimento técnico e o conhecimento científico moderno tem a oferecer. Né? Então, eu acho que hoje a gente está numa posição em que há muito que pode ser feito. Muito interessante, Clarice, esse retrospecto. Dá até um pouquinho de angústia quando você foi falando das coisas boas. Eu falei, meu Deus, então como chegamos aonde estamos hoje? Porque tanta ideia boa, tanta política pública eficiente, então o que está acontecendo, né? Mas acho que essa conversa se torna ainda mais importante, já que a gente está nessa situação de aceleração da degradação do desmatamento da nossa floresta. Se a gente voltar um pouco no que você falou, né, pensar esse processo de incentivo da ocupação da Amazônia, a gente pode lembrar que durante a ditadura militar, por exemplo, até separei aqui uma propaganda que foi feita pelo governo em 1971, que diz assim, entre aspas, né, toque sua boiada para o maior pasto do mundo. E o resultado desse tipo de política, desse tipo de incentivo, né, foi a concentração nos estados da região de mais de 40% do rebanho bovino do país. Você comentou também essa questão da diferença entre a pecuária e a agricultura, né? E décadas depois, né, a gente viveu durante aqui a pandemia, o ministro do Meio Ambiente sugerindo passar a boiada, aí de novo entre aspas, para alterar as regras da proteção ambiental e a área da agricultura, enquanto a pandemia do coronavírus concentrava os holofotes, né? Enquanto a gente estava, digamos, distraído com uma pandemia mundial, com uma crise global,
o ministro da Agricultura queria passar a boiada. Bom, então, pensando em todo esse processo de políticas públicas existentes, do conhecimento prévio que a gente já tem sobre a Amazônia, sobre o que fazer, sobre caminhos possíveis, acho que uma questão que traz também para a gente pensar que a gente está num debate também sobre economia, é possível harmonizar, então, esse agronegócio, esse incentivo, né, à agricultura, a ocupar a Amazônia, a modernizar, todo esse discurso de que a Amazônia é nossa, que a gente pode usá-la a nosso favor economicamente, com um discurso de preservação da Amazônia, ou essas pautas ambientais, elas produzem necessariamente, então, um prejuízo econômico? Como é que você enxerga essa questão? É absolutamente possível conciliar produção e proteção ambiental. Isso eu vou falar assim de uma forma muito clara, porque essa suposta tensão entre produção, principalmente produção agropecuária, e conservação ambiental, isso é uma leitura já retrógrada, entendeu? Já completamente defasada. O conhecimento técnico atual mostra que isso é possível e isso precisa ser feito. Tá? E isso é importante destacar, isso não se aplica apenas ao Brasil, não se aplica apenas à Amazônia. Tá? Nós vemos esse movimento no mundo. Então, quando a gente olha para o valor da produção agropecuária global, usando dados da FAO, da ONU, né, nós vemos que ele a partir da década de 60, o valor dessa produção, ela esteve, basicamente aumentou. Trajetória clara de crescimento desde então. E aí, quando a gente olha para o que esteve por trás do crescimento no valor da produção, nós vemos que, mais ou menos até o início da década de 2000, havia ali um padrão no mundo de aumento de produtividade, então quanto que era produzido em cada área, mas também uma expansão da área destinada à produção. Então, esse aumento da produção agropecuária no mundo ocorria ali através desses ganhos de produtividade, né, mas também através de incorporação de novas áreas para a produção agro. A partir do início ali da década de 2000, o que a gente vê é que, na verdade, o gráfico muda. Continua tendo um aumento de produtividade, mas o mundo entra num padrão, numa tendência de redução da área destinada à produção agropecuária. Mas nota que o valor da produção continua aumentando. Então, o que isso sugere é que é possível produzir mais em menos área, através dos ganhos de produtividade. Então, a gente vai fazer com que cada área vai render, né, mais produto. O interessante é que esse padrão, eu comecei falando do mundo, mas quando a gente olha para o Brasil, nós vemos também um padrão semelhante, aqui falando especificamente da questão do pasto. Né? Como você falou, para tocar a boiada, é importante a gente falar sobre o papel da pecuária na Amazônia. Né? Então, quando a gente olha para o Brasil, nós vemos esse padrão de ganho de produtividade e redução da área em todas as regiões, exceto a norte, que abriga a maior parte da Amazônia. Esse padrão, no caso do Brasil, a gente vê essa redução no pasto a partir de 95. No caso da Amazônia, tem sim um ganho de produtividade, ainda que a produtividade média da pecuária na Amazônia seja muito baixa, tá? Mas há um padrão de aumento de área, né? Por que que eu acho importante apontar isso? Porque, gente, temos o resto do Brasil, temos o resto do mundo mostrando que isso não é necessário. Existem inúmeros estudos e avaliações que mostram que a gente não precisa mais desmatar para produzir mais na Amazônia. Inclusive, existe adesão de atores importantes da política pública, existe adesão do setor privado, produtivo, que também considera isso, sabe? A evidência hoje é clara. A Amazônia já tem muita área aberta e muita área subutilizada. É perfeitamente possível aumentar a produção usando isso. A gente não precisa continuar avançando sobre a floresta. E, além disso, uma outra forma de olhar para essa questão é que a gente tem evidência de que a redução no desmatamento ela não impede o crescimento da produção. Então, lembrando quando a gente conversou na primeira
na primeira pergunta, né? Eu falei que ali, na primeira década do PPCDAN, houve uma queda do desmatamento de 80% na taxa de desmatamento, né? Nesse período, o PIB do setor agro na Amazônia Legal, já desinflado, o PIB real aqui, ele teve um aumento de em torno de 45%. Então, reduzir desmatamento não impede o crescimento da produção agro. Além disso, muitos dos estudos que eu também comentei antes, e falei, eles avaliam o efeito dessas políticas de combate ao desmatamento, alguns desses estudos, eles até abordam, mas será que o combate ao desmatamento ocorreu em detrimento da produção agropecuária local? E o que a evidência mostra é que, de novo, não tem nenhuma evidência de que, ao reduzir o desmatamento, foi necessário comprometer a produção agropecuária. Né? O que isso nos diz é que você pode ter todos os ganhos da redução do desmatamento sem o ônus da redução da produção agropecuária. Tá? E isso é muito importante reforçar isso, porque ainda que isso já seja um consenso, essencialmente, na literatura acadêmica, em muitos meios de política pública, no próprio setor produtivo, né? E nós vemos muitas manifestações públicas disso na mídia, de redes, né, que se posicionam dessa forma, ainda existe essa tentativa de usar esse discurso e que, sinceramente, é tentar usar uma desculpa para justificar o desmatamento como sendo necessário para o desenvolvimento socioeconômico da região. É importante frisar aqui, o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia, ele é sim necessário e ele é urgente, tá? Mas ele não requer o desmatamento. Uma outra forma de olhar para isso, um estudo que foi lançado recentemente no contexto de um projeto que se chama Amazônia 2030, ele foi feito por pesquisadores do Departamento de Economia da PUC, ele busca olhar isso por uma outra ótica. Ele fala assim, bom, vamos então aqui avaliar se esse padrão de desenvolvimento econômico da região, que foi ancorado essencialmente no desmatamento, na conversão da floresta, né? Será que isso trouxe boas condições econômicas, né? Olhando principalmente, no caso desse estudo, para o mercado de trabalho. E os resultados que nós vemos ali são, assim, desanimadores. Nós vemos um mercado de trabalho que é precário na região, que traz importantes defasagens em relação ao resto do país, uma taxa de informalidade que bate em quase 60% da ocupação ocupada, tá? Uma baixa inserção de jovens nesse mercado de trabalho, que aponta, né, que, bom, a gente está comprometendo aqui o desenvolvimento e o crescimento futuro nessa região, né? Uma renda média da região que está, se não me falha a memória, quase 40% abaixo da renda média nacional. Tá? O que isso traz é que esse padrão, né, que foi muito pautado pelo desmatamento, não construiu ali um ambiente econômico favorável para o desenvolvimento da região. Então, de novo, é importante a gente entender que isso não é uma justificativa, entendeu? Isso pode ter sido usado no passado, mas hoje isso não é necessário para aumentar a produção agropecuária, e isso não contribuiu, de fato, para a região, para avançar a região. E, para além disso, entendeu? Ainda tem uma questão de que hoje a conservação ambiental ela é um insumo fundamental para a produção. Eu até li nesse Amazônia 2030 sobre os produtos, né, que poderiam trazer retornos bilionários para a Amazônia nessa questão de incentivar produtos típicos da floresta. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes quando a gente vai falar de economia e Amazônia, a gente sempre pensa, será que dá para desmatar e no lugar da Amazônia fazer alguma coisa que seja rentável? E não de usar a Amazônia como um produto, né, no sentido dela produzir por si só produtos que sejam rentáveis e tenham um retorno, como diz a pesquisa do grupo que você falou, da Amazônia 2030, bilionários para o país, né? Isso é muito interessante. Sim, e isso é fundamental. E é uma área sobre a qual a gente ainda sabe relativamente pouco. No sentido, assim, é interessante porque esse debate está muito, muito rico no momento, justamente porque tem muitas pessoas buscando entender quais são as oportunidades que estão ali, né? Porque pode ter, inclusive, ali muitas oportunidades que a gente ainda nem consegue mapear, né? E é importante a gente avançar esse conhecimento e entender
como a gente pode usar a floresta, usar aqui no melhor sentido possível, né? Inclusive para trazer riqueza, para trazer desenvolvimento, para trazer qualidade de vida para as pessoas que estão lá, que vivem da floresta, que dependem da floresta, né? E que podem encontrar ali uma forma de melhorar a sua qualidade de vida, né? Sem que haja um dano ambiental, um dano àquele ecossistema, né? E, além disso, a floresta, além dessa parte da bioeconomia, né, que você apontou, que é, assim, muito importante e muito interessante. Eu acho que é uma área que pode trazer muitas coisas empolgantes ao longo aí dos próximos anos, né? Mas a floresta, ela também é um insumo, isso mesmo, ela é um insumo fundamental até para produção agro, por exemplo, para a nossa capacidade de produzir energia, essencialmente, né? Porque, por um lado, ela tem um papel ali, muito importante como nos insumos biofísicos mesmo. Então, o principal exemplo aqui é que a floresta ela desempenha um papel fundamental na regulação de ciclos hídricos, não apenas localmente, né, mas em escala nacional, né? Então, assim, o que está acontecendo na Amazônia pode comprometer a produção agro que ocorre no Cerrado, pode comprometer o nível da água nos reservatórios que existem no país, né? Então, proteger a floresta lá, essa proteção ela repercute em várias escalas, né? E soma-se a isso o fato de que, na verdade, o Brasil está numa posição única no mundo, no sentido de que ele tem uma enorme capacidade para produzir, né, e para ser um player-chave na produção mundial de commodities, em escala, e ele também pode conciliar isso com uma conservação ambiental em escala. Poucos países podem fazer isso hoje em dia, né? Então, ele pode contribuir de uma forma expressiva para a proteção da biodiversidade, para o esforço global de mitigação de efeitos das mudanças climáticas, e isso precisa ser enxergado como um diferencial para o nosso produto. Isso tem que ser um diferencial para o produto brasileiro e para o posicionamento do Brasil nesses mercados globais, nesses fóruns multilaterais. Isso aumenta a nossa competitividade. O mercado está hoje começando a valorizar isso cada vez mais, e o Brasil precisa enxergar e reconhecer isso, abraçar essencialmente essa enorme oportunidade, né? E também, ao combater desmatamento, como a gente falou lá no início, como a gente está falando essencialmente de uma atividade ilegal, né, o combate ao desmatamento, ele essencialmente ele é um combate ao crime, ele é um combate à ilegalidade. Isso interfere também com a capacidade da região se inserir em mercados formais, né? É muito oneroso para um potencial investidor, né? Investir numa área onde você tem uma enorme fragilidade dos direitos de propriedade, vínculos trabalhistas muito frágeis, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, não tem sentido econômico hoje em não proteger. Então, não só é possível, como é necessário, é urgente, é fundamental conciliar a produção com a proteção florestal. Perfeito. Espero que a gente consiga chegar lá. Bom, a situação atual não é muito favorável, né? Os dados comprovam que o mês de agosto de 2021 foi o terceiro pior em 11 anos de queimada na Amazônia. E o avanço consistente de desmatamento e degradação da floresta na última década, especialmente desde 2018 e 2019, aproxima a Amazônia de seu tipping point e um possível processo de savanização. E é triste pensar nisso, porque a gente às vezes pensa a Amazônia como um bloco, né? Mas, como você mesmo disse, perder a Amazônia ou degradá-la tem impactos em todas as regiões do país e em outros lugares do mundo também. E também pensar não só a Amazônia como ali os ribeirinhos ou até os povos indígenas que ainda ali residem, mas a urbanidade em volta da Amazônia também, que podem sofrer com processos secundários como contaminação da água, essa desregulação das cheias que impede alimentos de circular, enfim, diversos problemas, né? Problemas múltiplos que a devastação da Amazônia causa. Então, diante desse cenário, aqui a gente está gravando esse podcast alguns dias antes do início da COP, né? Que é a conferência da ONU sobre mudança climática. Então, diante desse cenário todo de forte estresse do bioma, né? De uma
de uma possível perda real da Amazônia, de um processo de salvanização, ainda existem caminhos possíveis para reverter esse processo? É possível salvar a Amazônia de nós mesmos? É possível. Eu preciso acreditar que é possível. A verdade é essa. Mas é urgente. É absolutamente urgente que o país atue rápido para reverter o que, infelizmente, a gente realmente vem assistindo ao longo dos últimos anos. Mas é ainda possível. Nós já tivemos muito estrago, mas ainda tem muita floresta. A floresta é resiliente, ela tem, em algum grau, uma capacidade de se recuperar. E o que precisa ser feito é voltar todos os esforços, usar a evidência, usar o conhecimento que já existe sobre o tema para a gente avançar. E eu acho que até na primeira pergunta a gente falou, mas a gente já, né, essa tendência de crescimento do desmatamento, ela começou lá em 2012, ela se agravou nos últimos anos. Infelizmente, nos últimos 2 anos, a taxa de desmatamento voltou a ultrapassar os 10 mil quilômetros quadrados por ano. Né? Daqui a pouco a gente vai ver o novo taxa de desmatamento aí de 2021, que não há de ser boa notícia. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Por que isso veio acontecendo desde então? E o que pode ser feito? Né? E eu acho, eu gosto de estruturar isso em 3 principais frentes de atuação. Uma delas é combate ao desmatamento. Tá? E aqui a questão é, a gente não pode abrir mão do que a gente já sabe que funciona. Tá? Desde 2012, o que vem acontecendo, de certa forma, é um enfraquecimento desse arcabouço para combate ao desmatamento. Tá? Em grande parte devido a um enfraquecimento, inclusive, da capacidade de implementar aquelas punições efetivas. Né? Então, mudanças que essencialmente fragilizaram a capacidade de ter uma resposta efetiva por parte da fiscalização. A gente continua enxergando o que está acontecendo na Amazônia. Na verdade, a gente enxerga ainda melhor do que enxergávamos antes, porque a resolução do sistema de satélite hoje é melhor, a capacidade de detectar o tipo de perda florestal que está acontecendo é melhor, mas a fiscalização ela é fundamental e ela precisa poder impor um custo real ao infrator. Por que eu falo isso? Porque o sistema de monitoramento ainda existe, a princípio a fiscalização ainda pode ir a campo atuar, mas mudanças recentes, elas vêm minando a capacidade dessa resposta ser de fato efetiva, ser de fato custosa. Então, são mudanças na estrutura de governança que impedem que a fiscalização vá a campo rápido, são restrições orçamentárias que limitam a capacidade do fiscal ir a campo com segurança e a campo rápido, são mudanças no processo sancionador ambiental, aqui no caso em nível federal, que dificultam o andamento desse processo, que trazem uma incerteza, uma insegurança jurídica, que expõe esse processo a um possível controle político. E isso é importante que, de certa forma, essa atuação da fiscalização e dos esforços de comando e controle, que eles sejam blindados de interferência política, entendeu? Para que eles possam realmente agir de uma forma plena e de uma forma efetiva. Então, nos últimos anos, principalmente, aquilo que vem sendo tratado por muitos acadêmicos, inclusive, como um desmonte da estrutura de combate ao desmatamento, isso é grave, isso precisa ser revertido. E, de novo, a gente sabe o que precisa ser feito. Isso não quer dizer que era perfeito no passado. Tá? Sem sombra de dúvida, havia margem para melhorar os esforços de combate ao desmatamento que foram implementados ao longo dos muitos anos de PPCDAN. Existem outros esforços, possivelmente também muito inovadores, que podem contribuir, que podem avançar. Isso precisa avançar, mas a gente primeiro precisa recuperar aquilo que lá atrás já se mostrou efetivo e que, no momento, foi fragilizado, está frágil, essencialmente. Tá? Então, fortalecer comando e controle, absolutamente fundamental, para que o Brasil consiga extinguir a impunidade. Isso é chave no combate ao desmatamento. O desmatamento ele não pode continuar impune no país. Entendeu?
tem que ter punição, tem que ter um custo de ir lá e destruir esse bem público. Entendeu? Isso já funcionou, isso precisa ser mantido, e mais, tem evidência de que isso foi, eu acho até que eu esqueci de comentar isso antes, isso foi barato do ponto de vista de política pública. Tá? Então, quando a gente compara os benefícios da proteção da floresta com os custos de implementar essa política pública, e isso é uma conta que superestima o custo e subestima o benefício, tá? A gente vê que a política foi extremamente barata. Então, não tem desculpa, realmente, para não fiscalizar e não implementar essa punição efetiva. Tá? É importante também, para fortalecer o combate ao desmatamento, focalizar áreas prioritárias. Lembrando que no PPCDAN, a criação dos municípios prioritários, a gente já tem todo um arcabouço, inclusive legal, para fazer isso. Quando a gente olha para o desmatamento nos últimos 5 anos, nós vemos que quase metade da área desmatada está concentrada em 24 municípios. Então, podem ser até municípios grandes, mas a gente sabe para onde tem que olhar. Vamos começar olhando para esses 24 municípios, com isso a gente já vai conseguir ali focar em metade do problema, essencialmente, né? E, claro, seguir avançando nas outras áreas, mas é importante ter essa estratégia focalizada de combate ao desmatamento, né? Eleger essas áreas prioritárias para atuação. Eu falei que tem 3 frentes, então o combate ao desmatamento é essa primeira frente. Precisa retomar, precisa manter o que funciona e precisa avançar para melhorar esse combate ao desmatamento. Uma segunda frente é a questão de combate à degradação florestal. Então, quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando, na verdade, de desmatamento em corte raso. Isso quer dizer a perda total ou quase total da biomassa que está ali. Então, basicamente, não tem mais floresta nessas áreas. Tá? E quando a gente fala esses resultados, a taxa de desmatamento, isso só está olhando para esse tipo de perda florestal. Mas não é só isso que está acontecendo na Amazônia. Existe esse processo de degradação florestal, que aqui eu defino como algo, é uma perda gradual, é uma perda parcial da biomassa. Isso pode acontecer na Amazônia, por exemplo, através das queimadas. Focos né, de fogo que quando você queima uma floresta tropical, ela não necessariamente vai queimar toda de uma vez só. Então, você vai primeiro perder algumas das espécies ali mais frágeis, plantas mais jovens, né? Com queimadas subsequentes, você vai cada vez minando mais a resiliência daquela floresta, deixando ela mais vulnerável a novas queimadas e, portanto, vai perdendo mais e mais e mais da biomassa que está ali. E também você tem a atividade de extração madeireira, tá? Muitas vezes ilegal, né? Que entra lá, tira uma árvore, mas quando isso é feito, você não perdeu só aquela árvore que, por exemplo, é uma madeira de nobre que tem grande valor comercial e está sendo, então, né, ali cortada para o mercado ilegal, por exemplo. Para chegar até aquele ponto, abriu estrada de acesso, abriu um pátio para acumular essas toras, como isso é feito sem um plano de manejo, no que essa árvore cai, ela derruba algumas outras árvores que estão ali. Então, essas atividades, elas também vão danificando, essencialmente, a floresta, né, nessa região. E essa questão da degradação florestal, o Brasil e a academia e a política pública, durante muito tempo, focou no desmatamento, e fazia sentido focar no desmatamento naquele contexto histórico, mas atualmente a gente já sabe que a degradação florestal é um fenômeno que ela ocorre em uma escala enorme. As estimativas variam um pouco, dependendo de como você define degradação florestal, tá? Mas, em geral, é uma área afetada, quase o dobro da área desmatada na Amazônia por ano tem sinais de degradação florestal. Tá? A gente hoje ainda entende relativamente pouco sobre esse fenômeno. Tá? Isso está começando a ser discutido, é importante que essa discussão avance, e avance bastante. A gente precisa entender qual é a relação desse fenômeno com atividades econômicas, com incentivos, como ele se relaciona com o desmatamento, propriamente dito. Será que é possível interromper o dano ambiental num estágio mais inicial, que é o caso da degradação, e com isso evitar que isso avance para o desmatamento, né? E dessa forma, talvez, conseguir reduzir os dois, né? Esses dois fenômenos?
De forma geral, o Brasil ele já enxerga essa degradação, o DETER, ele emite alertas de perda florestal para degradação, para diferentes tipos de degradação, inclusive. Então, hoje, o nosso gargalo ele não é tecnológico, a gente enxerga o que está acontecendo lá, mas precisa ter capacidade de resposta e precisa entender, mais aprofundar a nossa compreensão sobre esse fenômeno da degradação florestal, incorporar isso à agenda de conservação florestal do Brasil, da Amazônia. E a terceira frente é a questão da vegetação secundária. Então, a vegetação secundária, ela é aquela vegetação que cresce numa área que já foi desmatada, tá? Então, ela é o retorno, digamos, da floresta, tá? Quando a gente vê os dados, o dado oficial para a Amazônia de vegetação secundária, o último dado disponível oficial já está um tanto quanto antigo, ele é de 2014, mas lá em 2014 tinha 17 milhões de hectares na Amazônia com vegetação secundária. Para ter noção do que isso representa, lá em 2014, um quarto da área que tinha sido historicamente desmatada na Amazônia tinha sinais de vegetação secundária, tá? Da floresta voltando. Por um lado, a gente pensa, uau, que ótima notícia, a floresta pode voltar. E sim, pode voltar. Ainda é importante destacar que, assim, vai levar muitos e muitos e muitos anos para que essa floresta secundária atinja o mesmo nível de maturidade e possa prover os serviços ecossistêmicos de uma floresta primária, tá? Mas, por um outro lado, isso é um número deprimente, porque o Brasil continua avançando sobre a floresta primária, está perdendo floresta primária para, essencialmente, abandonar essas áreas. Porque essa vegetação secundária, ela é em última, ela é muito provavelmente o grosso disso é regeneração natural, porque não houve um esforço direcionado de promover o restauro na Amazônia nesse período, né? Então a gente está falando aqui de um padrão absurdamente ineficiente do uso do solo. A floresta está sendo desmatada à toa, isso não está sendo colocado para produzir, o que liga, inclusive, à nossa discussão anterior sobre, né, a tensão entre produção e proteção que não existe, entendeu? Então, essa questão da vegetação secundária, ela precisa, de novo, a gente precisa aprofundar a nossa compreensão sobre isso, reverter esse padrão ineficiente do uso do solo e, fundamentalmente, o Brasil precisa proteger essa vegetação, porque ela está completamente vulnerável, ela é invisível aos nossos sistemas de monitoramento. Ela apareceu nessa estatística oficial, que eu falei que o último dado é 2014, que foi um projeto também do INPE, que mapeou o uso do solo dentro de áreas desmatadas, é o TerraClass. Aí, o INPE tem 5 anos de dados para esse projeto. Mas o PRODES, que mede o desmatamento anual, não detecta perda de vegetação secundária. O DETER não detecta perda de vegetação secundária. Eu não estou dizendo que esses sistemas, isso não são falhas desses sistemas. Esses sistemas foram desenhados para enxergar perda, para mensurar perda de vegetação primária. Mas o Brasil precisa hoje desenvolver sistemas que enxergam a vegetação secundária. Seja para mensurar, para dizer o quanto tem ou está deixando de ter a cada ano, por exemplo, no espírito de que é um PRODES, tá? Seja para falar, olha, fiscalização, aqui, uma floresta que está voltando, tem gente cortando essa floresta de novo. Isso precisa ser também alvo de esforços de combate ao desmatamento, de proteção dessa vegetação secundária. E é importante aqui também frisar que, de novo, hoje isso a gente não está falando de um gargalo técnico. O Brasil ele tem acesso à tecnologia, ele tem acesso ao conhecimento técnico necessários para desenvolver esses sistemas de monitoramento da vegetação secundária. Hoje o gargalo é político. Esses sistemas eles precisam ter apoio da política pública, né? O Brasil ele até chegou a montar um plano de recuperação e de restauro, né, de promoção da vegetação secundária, mas nos últimos anos esse plano tem estado basicamente dormente, né? E de qualquer forma, sim, é fundamental promover e incentivar a recuperação e restauro desses ecossistemas degradados, mas essa vegetação precisa ser protegida, entendeu? Para que esses esforços de restauro sejam bem-sucedidos. Então, aqui, eu acho que isso é um avanço técnico absolutamente factível que precisa ser feito para contribuir com essa agenda
ampla de conservação florestal, de proteção florestal, que é essa agenda de restauro de ecossistemas degradados em larga escala, que tem implicações para a questão de mitigação de efeitos de mudanças climáticas, tem implicações para a produção agropecuária, tem implicações para a qualidade de vida de populações locais, né? Então, eu diria que hoje a situação ela é crítica, é urgente atuar. Eu acho que existe uma percepção ampla da urgência dessa questão, mas o fato de que as notícias não têm sido boas, isso não é desculpa para a gente jogar a toalha e falar, então não vamos mais agir. Entendeu? Tem muita evidência que aponta caminhos muito concretos para ação. O Brasil tem muita experiência com política pública de conservação, e ele pode avançar e pode inovar e pode ir enriquecendo essa experiência, contando aí com parcerias da academia, com parcerias da sociedade civil, com parcerias do setor produtivo, que, em última instância, o coletivo só tem a ganhar com a conservação florestal. São alguns poucos grupos, nichos ali de interesse que ganham com a destruição da floresta. E a gente precisa colocar o coletivo acima do interesse individual ali desses nichos, né? Então, é crítico, é urgente, mas eu quero crer que é possível ainda. Que bom, Clarissa. Eu também quero crer que é possível. Acho que essa nossa conversa, ela tem um mix de realidade e também de perspectivas possíveis para o futuro, né? Acho que uma pessoa que lê um pouco sobre a Amazônia pode ficar em choque, né? Se não conhecia, se não acompanhava, mas pensar que existem caminhos possíveis, de que o Brasil tem conhecimento técnico, de que nossos cientistas estão atentos, já é um bom sinal, uma boa luz no fim do túnel para os próximos anos, né? Espero que a COP também traga boas notícias para a gente. Enfim, vamos aguardar. Queria agradecer pela conversa, foi ótimo, aprendi muito te ouvindo, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também aprenderam. Eu vou pedir para deixarem aqui no link, na descrição do vídeo, os links, né, de acesso para o CPI, para o Amazônia 2030 e também para os seus contatos, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Sei que você tem produzido muito a respeito disso. Te agradecer por esse tempo e pela qualidade da nossa conversa hoje. Eu que agradeço muitíssimo, Lidiane, foi um prazer conversar com você, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas perguntas tão ricas, né, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho também do meu trabalho e desse esforço, né, de um tema que é tão relevante. Eu fico à disposição, deu para continuar trocando ideia com vocês e com quem quiser entrar em contato e ler o nosso material. Eu acho que é muito importante que essa discussão alcance públicos cada vez mais amplos e mais diversos, né? E eu gostaria muito, como pesquisadora, de poder contribuir para esse debate. Foi um enorme prazer e eu desejo muito sucesso à iniciativa do Monitor do Novo Debate Econômico. Muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, Clarissa. É isso, gente. Então, não deixe de curtir aí o vídeo, compartilhar com outras pessoas que possam se interessar. Na verdade, qualquer pessoa, porque todo mundo precisa se interessar por esse assunto, porque é urgente. E também acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo episódio.